início com oração. Opa, isso aí. Feliz aí pela vitória do nosso irmão William. William, ele teve êxito aí na prova, né? Será ordenado quando, William? Tá me ouvindo, William? Graça e paz, pastor, Paz, Márcia, todos aí do grupo. Fui ordenado ontem. É mesmo, William? Foi. Pela graça e misericórdia do Senhor. Parabéns. Obrigado. Pastorzão William. Amém. Então, William, vamos iniciar uma oração? Sim. Inicia essa reunião aqui. Amém. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor já preparou para podermos estarmos juntos aqui, ó Pai, para tratarmos de assuntos, ó Pai, relacionados ao teu reino. Ó Pai, especialmente do projeto Nilson Braga, e nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida do pastor Edmilson, pela vida da Márcia e toda a diretoria, todos aqueles que, aquela diretoria que compõe, ó Pai, hoje, ó Pai, está à frente do projeto Nilson Braga. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, ó Pai, guardando, dando direcionamento, entrando com a sua providência e provisão. Ó Pai, porque nós bem sabemos dos desafios que temos, ó Pai, que enfrentar para que a realização possa acontecer, ó Pai, de acordo com aquilo que desejamos. Mas pedimos que o que nós desejamos esteja de acordo com o seu desejo, com o seu direcionamento. Ó Pai, abençoe e guarde essa reunião, todos os assuntos aqui tratados. Ó Pai, que seja realmente direcionado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcia, eu coloquei 2 ou 3 irmãos de Jequié. Eu acho que coloquei depois que você postou o link. E como você, para esses irmãos entrarem, que é importante eles participarem, que é a diaconisa Wanda, o diácono Geraldo e a irmã Nara. A Nara acho que não consegui colocá-la, né? A Monique já está no grupo. Meus irmãos, eu gostaria de ler rapidamente o texto que está em Mateus capítulo 18 e também em Lucas 19, Mateus 18, 11, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É a parábola da ovelha perdida. Isso em Mateus 18, 11 e Lucas capítulo 19, versículo 10. A história de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Então, esses 2 versos falam sobre a importância, a urgência e a necessidade da pregação do Evangelho. E a gente está aí próximo de mais um projeto Nilson Braga, que tem a missão número 1, né, de cumprir essa missão que o Senhor nos confiou, né, de buscar e de salvar os perdidos. Então, diante desse desafio, meus irmãos, eu encontrei lá em Jequié, da Jequié, fui 2 vezes, se me falha a memória, a primeira ida foi em outubro, não foi isso, Márcio? Em outubro? Setembro, outubro, né? E agora, semana passada, cheguei na terça-feira e, irmãos, eu fiquei, assim, impressionado, admirado, maravilhado pelos dias que eu passei ali, tanto na primeira ida, como agora na segunda. A primeira ida eu fui com a comitiva, né, com o pastor Jari, que é nosso diretor do nosso departamento de missões, e com o doutor Luiz, né, Luiz, que é o secretário executivo da UESB. Né, tanto a primeira, né, a gente ficamos assim, alegres pelo que Deus nos proporcionou naquele lugar, e dessa vez, a segunda, essa última, eu fui sozinho, e não foi diferente. Eu encontrei ali, meus irmãos, um povo dinâmico, um povo alegre, um povo vibrante, um povo receptivo, um povo que ama a Deus e a sua obra. Isso alegrou muito meu coração.
um povo que sabe o que quer, sabe? Isso me deixou muito confortável, muito certo de que Deus fará além daquilo que a gente pensa e pede, né? Não somente o povo da igreja, os irmãos da igreja, mas também o povo da cidade, o povo muito receptivo. No domingo, quando nós estávamos fazendo uma obra ali no platô, eu conversando com uma senhora, questão de uma conversa de 2 minutos, e ela, meu filho, você quer entrar, quer tomar uma água? Né? Eu falei, não, não, obrigado. Né? Foi até pedir um emprestado um carrinho de mão, e o povo é assim, o povo dado, né? E não somente o povo, mas também os membros que compõem ali as pastas, as secretarias da prefeitura, o próprio prefeito, o próprio vice-prefeito, né, está ali querendo ajudar de alguma forma o projeto. Para os irmãos terem uma ideia, o vice-prefeito, que é o Flávio, ele tem uma empresa de engenharia civil, né, da construção civil, ele cedeu, né, cedeu, é algo particular dele, não é pela prefeitura, mas é dele próprio, é algo particular, ele cedeu um topógrafo e arquiteta, né? Então, seriam valores que nós iríamos gastar, envolver, mas ele foi pastor topógrafo, que já fez o serviço do topógrafo, arquiteto também está fazendo seu serviço. Isso foi doação, isso é Deus fazendo, né? Cada saída nossa, ali em Jequié, para as reuniões, sempre foi antecipado com os joelhos no chão e com a boca no pó, porque nós entendemos que somos totalmente incapazes de realizar essa obra tão gloriosa. Então, nós colocamos à disposição daquele que pode fazer todas as coisas. E ele nos surpreendeu nesses dias. Né? A engenheira, a Carla, a engenheira, ela é superintendente da Sutran, que é um órgão lá do tráfico, né? Do trânsito, uma mulher forte ali na prefeitura. Ela é engenheira, hoje do projeto, da construção, pasmem, essa engenheira Carla, ela é membro da igreja local, ela é membro da igreja de Jequié, né? Também custo zero, todo o serviço dela também está sendo doado, então, essa parte burocrática, administrativa, que envolve valores consideráveis, esse valor, Deus nos presenteou esse trabalho, né? Assim, a gente vê a mão de Deus. Eu gostaria que, eu vou passar a palavra para os irmãos, mas eu gostaria de falar aqui uma das maravilhas que Deus realizou, né? Porque no Nordeste, principalmente na Bahia, o recesso escolar, se me falha a memória, é 20 de junho e finda dia 3 ou 4 de julho. E desde a primeira ida, senti dificuldade da parte ali da prefeitura, não porque eles quisessem, mas de liberar a escola fora do recesso escolar por conta do Ministério Público, que está em cima, e tanto é que eu vi, né, numa das reuniões, pastor, não tem como nós autorizarmos a liberação das escolas fora do recesso escolar. Isso, confesso que fiquei preocupado, né, mas crendo que Deus poderia fazer, mudar essa situação, esse quadro. Né, e na última reunião com o vice-prefeito, ele falou, não, pastor, o projeto vai acontecer no calendário do projeto de vocês, do projeto do São Braga, vai acontecer. Ele só pediu, já estamos montando, já estamos concluindo um projeto pedagógico extracurricular, né, até o pastor Elielson, o pastor que hoje está atuando no estado do Espírito Santo, ele foi pastor, né, de Jequié por um tempo, ele que estava ali no ano 2002, onde aconteceu o projeto do São Braga de Jequié. Se me falha a memória, o pastor Elielson estava ali pastoreando a amada igreja. Então, o pastor Elielson é professor, então está já preparando esse projeto pedagógico extracurricular. Né? Uns dão um outro nome, né? Projeto pedagógico interdisciplinar, mas é um projeto que para a prefeitura uma segurança junto ao Ministério Público, porque haverá uma interação entre professores e alunos,
né, nesse período onde acontecerá o projeto, que é no dia 18, né, dia 16 na massa. 16 nós saímos daqui, eu creio que é uma quinta-feira à noite, e o nosso retorno no dia 26, que é um domingo. Né? Então, na segunda-feira, do início do projeto, das atividades, perdão, até sexta-feira, as escolas estarão abertas, né, para receber o nosso projeto, mas junto com o nosso projeto, esse projeto pedagógico para atender a necessidade ali que a prefeitura precisa, né, para apresentar, caso o Ministério Público venha interferir. Tá, irmãos? Então, Deus ele tem feito coisas maravilhosas. O vice-prefeito falou, pastor, o que o projeto precisar de som, carro de som, cadeiras, toldos, o que tiver ao nosso alcance, a prefeitura irá disponibilizar para acontecer o projeto. Até o som, né? Que é algo que nós temos que providenciar o som do nosso projeto, mas a prefeitura, o vice-prefeito falou que tem como emprestar, ceder nesse período o som. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? A data, então, do projeto será no dia 18 de julho, mês 7, que é um mês atípico, é um mês também de Copa do Mundo. Também houve também essa preocupação, essa fala, lá nas reuniões que tivemos. Né? E se nós tivéssemos outra saída e fizéssemos na data da prefeitura, lá do município, teríamos também a dificuldade dos jogos, né? Os jogos, porque o ano que vem é um ano de Copa do Mundo, mas graças a Deus que não será preciso fazermos o nosso projeto na data lá da prefeitura. Então, eu acho que o último jogo da Copa. Por que eu estou falando isso? Porque foi ventilado no nosso grupo do projeto, grupo do Zap, essa preocupação. E nós vamos chegar no dia 18, que é um sábado, né? Eu acho que o último jogo da Copa, se o Brasil chegar até lá, né? Na final, não sei se é dia 18 ou 19. Eu sei que é por aí, que é o último jogo da Copa, e vamos estar... se ele ficar, dependendo da posição que ele ficar, tem uma final no sábado e a outra, né, no domingo. Então, no sábado, acho que é o terceiro lugar, disputa, e a disputa para ser campeão no domingo. Então, vamos estar na escola, ali a gente pode assistir um jogo sem nenhum problema. Tá? Então, os jogos da Copa não será problema, né, em nome de Jesus. Amém? Aí chegou aí o Lucas, é o Lucas? O Lucas aí com essa barba feita, barba bonita. Lucas, o meu sonho é deixar a barba crescer, mas minha esposa não deixa não, ela briga comigo. Ela pede para tirar logo. Tá aí, irmão de Lucas, eu não conhecia pessoalmente, assim, vendo seu rosto, pessoalmente não, vendo o rosto, né? Ainda vou ter o prazer de conhecer ele pessoalmente. Nós estivemos conversando em poucos minutos, eu o parabenizei, né, pela eleição, né, e eu gostaria de ouvir o Lucas, tá, Lucas? Porque bater um papo e a nossa intenção é trazer a juventude, é trazer os adolescentes, os jovens, né? Então, o Lucas está com sonhos, está com projetos, e nós batemos um papo gostoso. Então, nós queremos que esse próximo ano, 2026, não desfazemos de mais experientes, pelo contrário, a gente não abre mão daqueles irmãos que são experientes, tem uma idade abençoada, mas nós queremos trazer os jovens, a juventude, né? De muita falta esse ano lá em Terra Nova do Norte, dentro da nossa mocidade. Então, está um gás novo aí, e eu gostaria que... Eu falei para o Lucas que iria dar uma oportunidade. Lucas, cadê você? Está aí a Clarinha? Está aí a Clara? Então, vamos dar oportunidade a Comec, a pessoa do Lucas. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, meu nome é Lucas, né? Acho que algumas pessoas já me conhecem, outras ainda não.
mas eu tive conversando com o pastor Edmilson, e foi um papo bem bacana, né? Um papo onde a gente abriu nosso coração, e uma das coisas que eu falei para o pastor Edmilson, né, que é um sonho nosso, né, da Comec, é uma expectativa que nós temos para o próximo Unison Braga, é a gente conseguir levar bastante jovens, né? Nós queremos tentar levar o maior número possível, né, de jovens, e para isso a gente vai elaborar alguns planos de ações para a gente tentar minimizar as questões, né, do custo, né, para esses jovens, de fomentar algum outro tipo de renda, né, para a gente conseguir enviar esses jovens para lá. E nós entendemos que essa revitalização, né, que a gente tem falado tanto, né, tanto das nossas igrejas, tanto dos nossos projetos, da nossa história como um todo, né, passa pela juventude, né, e para a gente manter isso vivo, né, nós precisamos dar continuidade, e para isso precisa realmente da força da juventude. Então, falei para o pastor Edmilson, reforçando aí o nosso compromisso, né, como confederação, da gente estar junto nesse projeto no Unison Braga, para que a gente possa enviar o maior número possível de jovens, né, lógico que juntamente com o pessoal da COAC, né, a Clara tá aí também, para a gente estar junto nessa e junto com vocês, tá bom? Ok, Lucas. E na conversa, eu participei para o Lucas, esse projeto é um projeto que será de todos, né? A Comec, ela terá uma participação ativa, até mesmo nos cultos, né? Eu conversando com o Lucas, olha, um dia no culto público, vocês vão dirigir o culto, vão pregar, né? Escolha aí um pregador, uma pregadora que tem um chamado para a mensagem, uma mensagem totalmente evangelística para alcançar o coração do pecador, né? Não uma mensagem teológica, uma mensagem voltada para o povo que precisa ser resgatado, né? Então, como é que terá uma participação ativa, e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o Lucas e a sua diretoria estará mobilizando a nossa juventude em nome de Jesus. Amém? Daí a Clarinha, né? A Clara hoje é a presidente, né, Clara? Não é isso? Dos adolescentes. Clara, pode falar, fica à vontade. Como está a expectativa? Boa noite, gente. Tudo bem? Vai ser se Deus quiser, vai ser o meu primeiro PNB. Então, eu estou bem animada. Amém. Eu ia em 2023, mas acabou que, pelas férias escolares, eu não consegui pegar, né? O último dia ia passar o dia que ia começar as minhas aulas, então eu não consegui ir. Eu estou bem animada, tenho certeza que, se não for eu, outra pessoa vai estar representando a diretoria da COAC muito bem. A gente está conversando já sobre isso. A gente está conversando um pouco sobre as questões do PNB, porque é meio complicado, né? Porque o adolescente, ele passa pela questão da escola, porque não é só ele que determina, né, data, esse tipo de coisa. Então, eu conversei com o pastor Gustavo, né, há um tempo atrás, sobre essa questão, sobre o que a gente pode fazer, mas no momento que a gente pretende fazer é já começar a mobilizar e informar os adolescentes sobre o PNB. E também assegurar os pais a segurança, porque da ida e da volta, né? Porque muitos pais têm esse receio de enviar seus adolescentes, porque viajar para outro estado e tudo mais. Então, o objetivo da COAC agora, nesse momento, é conseguir mobilizar aqueles adolescentes que vão poder ir. E é isso, eu não tenho muito o que dizer, não. Obrigada pela oportunidade. Um abraço, Clara. Eu estarei, se Deus quiser, em janeiro. Desperta Nordeste, não é isso? Desperta Nordeste, agora em janeiro, na Paraíba. Será na igreja de Aroeiras, se me falha a memória. Eu estarei em Aroeiras. Pastor Gustavo vai estar lá, Davi, Gabriel, então você vai conhecer o pessoal da nossa diretoria também. Tenho certeza que eles vão adorar vocês. Amém. Eu estive aí, né? Participei do congresso aí dos adolescentes, conversei um pouco com o pastor Gustavo, e falando da minha possibilidade de estar no Desperta Nordeste no próximo ano, em janeiro. Então, eu estarei lá, né? E também para divulgar o projeto Unison Braga. Amém. Márcia, vamos falar algo que eu creio que o povo está aguardando com ansiedade, que é
o valor do projeto 2026. Lembrando, meus irmãos, que o projeto, esse ano, não teve obras. Não teve obra, né? Teve reparos. E mesmo tendo reparos, o valor não foi um valor, assim, pequeno. Foi até um valor considerável por ser um reparo na Internova do Norte. Então, esse ano, o ano 2026, quando eu falei esse ano, já estou com cabeça lá em Jequié, o ano que vem. Né? Então, esse próximo projeto é com obra e uma obra pesada. Né? Louvado seja Deus que a igreja que é uma igreja que ela não espera, ela, né, procura, corre atrás dos recursos. Não sei se os irmãos repararam, nós colocamos alguns vídeos e fotos de uma obra do início da contenção que está dentro do projeto, né, de obra, né, que a engenheira está preparando, não são nem um centavo do projeto Nilson Braga. Até porque a gente não tem, até porque não iniciou as inscrições, né? Mas todo o valor, toda a mobilização foi pela igreja de Jequié. Pela igreja de Jequié. Então, é uma igreja que está pensando já nas próximas fases, dentro do projeto de obra, né? Sem esperar o valor do Nilson Braga. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? Mas tem que ter a ciência que o projeto do Jequié 2026 é um projeto com obra, e não é uma obra barata. A igreja está a 7 níveis abaixo da rua. Então, são 3 fases para levantar lá o novo templo. Então, envolve areia, pedra, cimento, ferro, então tudo está caro, né? Fora outras demandas, como alimentação, ônibus, camisas, entre outros, tá? Então, conversando com a diretoria, conversando com os irmãos, nosso sonho era baratear o máximo possível, tá? Mas tem obra, né? Então, eu gostaria que a Márcia passasse os valores e as promoções. Olá, boa noite. O valor inicial, né, do nosso projeto PNB 2026 vai ficar em 2.200, tá? Nós faremos uma promoção até o mês de março. Na segunda ou terça-feira estarei liberando a ficha de inscrição, tá? Tanto pelo site do DEM, né, União das Igrejas, né, aqui no grupo e tal, informando esses valores promocionais que teremos até o mês de março. Tá? Então, nós estamos ali para fazer pagamento, né, via Pix, depósito em conta, parcelamento no cartão de crédito, né, porque o DEM tem a maquininha, né, o PNB, então você pode estar parcelando a sua inscrição ali também na maquininha, no cartão. Então, irmãos, por enquanto, o preço, tá, do nosso PNB, com todas as taxas, né, as tarifas, né, tudo que precisamos resolver, né, para deixar lá em andamento, né, a questão da obra, né, alimentação, os detalhes, camiseta, kit, né, alimentação, outras coisas, né, às vezes algum departamento que a gente precisa auxiliar comprando algum material. Então, chegamos a esse valor. Nós ficamos com o valor congelado aí nos 2 projetos. O último foi a 1.800, ele era 2.000, 2.100, aí conseguimos reduzir, foi a 1.800, mas nós não tivemos construção. Então, voltamos ao nosso projeto inicial, né? Então, precisamos chegar a ficar com esse valor. Lembrando que esse 2.200, isso é o valor cheio, é o valor para aquele que vai de ônibus, isso não está contando com descontos, com as promoções, né, Márcia? Segunda-feira, terça, vocês vão ficar sabendo. Isso, tá? Nós sabemos que tem os missionários têm descontos, pessoa da mesma família. Isso. Quem é da região. Frutificando da melhor idade. Aí vamos pensar algo para jovens e adolescente. O valor, 2.200, Clarinha. Esses que vão de ônibus. De ônibus, saindo do Rio de Janeiro. Que vai por conta própria é outro valor, né? E que mora na Bahia é outro valor bem menor. Né? Mas que aqui que sai do Rio de Janeiro, nos ônibus, nós estamos pensando aí de 4 a 5 ônibus, viu, irmãos? Pela fé. 4, 5 ônibus pela fé,
Nós vamos lutar para isso, vamos, né, ver parcerias, né, para a gente fazer um projeto abençoado para o Senhor, né? Também conversar com os irmãos lá da Paraíba, que também consegui, saindo de lá, da Paraíba, um ônibus. Os irmãos do Nordeste são irmãos também abençoados. E, claro, que os irmãos da Bahia estarão em peso em nome de Jesus. Alguma dúvida, irmão, acerca desse questão do valor? E assim, claro que, conforme a Márcia citou um exemplo, teve um ano que o valor era 2.100, mas caiu o valor, abaixou, né, Márcia? Então, estou orando para que isso aconteça, tá, irmãos? Estou orando para que isso aconteça. Conseguindo parcerias aí, a gente abaixar esse valor de 1.200. O meu sonho, irmão, era fazer um projeto de R$1.500, né, que se tiver construção, né, mas por conta da construção, uma construção cara, os irmãos só olhando, chegando lá para os irmãos perceberem, né, não tem como... chegamos até a pensar no valor de 2.500, para ter uma ideia, 2.500 para cima, né, então chegamos esse valor de 2.200, com a possibilidade de abaixar em nome de Jesus. Admilson? Sim. Pode falar. Sim, Admilson. Uma dúvida, você falou o valor cheio. Pode passar os outros valores, por exemplo, para quem vai por condução própria? Então, na segunda-feira ou na terça-feira, tá? Eu estou fechando os detalhes com a diretoria e aí já vamos informar vocês, tá bom? Desculpa, tá bom. A nossa saída, perguntaram aí no chat, é no dia 16, né? A gente costuma, assim, nos encontrar, né? Como agora o trajeto é pela Bahia, então, o nosso culto de envio, né, será, então, lá na igreja, né, de Alcântara. Então, a gente depois, né, mais perto, a gente começa a passar os horários, a igreja lá de Campo Grande, né, o Jardim América, ou então ali a questão de Cordovil e tal, para a gente se encontrar em Alcântara, né, e prosseguir a viagem. De Alcântara, a gente costuma sair por volta de 23, meia-noite, né, para a gente aí começar o nosso percurso. E aí a gente pode chegar lá, né, de madrugada, no sábado, né, já de madrugada, ou pela manhã. Então, depende, né, da questão lá da liberação da escola, porque eles vão entregar a chave na sexta-feira, então a gente chegamos de manhã, né, de madrugada, não tão madrugada, mas aí essa é a intenção. Então, a saída, ela aqui é no dia 16, tá? Chegando lá no dia 18, né? Aí quem já mora, né, próximo, então a chegada da caravana, né, pessoal que vai de avião, indo de avião não é muito vantajoso, tá? O pastor Edmilson teve essa experiência, ele vai compartilhar isso com vocês. Então, a gente chega lá, né, com a graça de Deus, no dia 18, aí aquilo chega, arruma a escola, cada um ali se conhece, né? Aí apresenta os líderes, e aí tem ali a reunião, né? Cada um, vamos à escola da IBF, então vamos arrumar a escola da IBF, bazar, né? Aí a área de saúde, a cozinha, né? Que já vai estar em alto movimento, porque elas já preparam, né? A equipe da cozinha, algumas irmãs já vão antes, né? Para poder fazer a compra, e aí já preparar a nossa alimentação, se é para o café da manhã ou almoço. E aí vai dividir nas equipes, salão, artesanato, tal, e a gente vai dividindo, orientando a cada área que vai funcionar em tal escola, e aí você vai para lá para fazer a limpeza, arrumar sua sala, né, preparar tudo. O sábado é um dia de preparo. No domingo, né, nós temos a nossa consagração, com Santa Ceia, e à noite é o culto de abertura. Tá? Então, quem está indo aí pela primeira vez, é assim que funciona, tá? No sábado, nós pretendemos ter um dia de lazer, e as irmãs lá de Equié falaram de deixa eu ver que eu anotei aqui, onde está, um parque aquático, né? Só que não fica na cidade, né?
Esse parque aquático fica a 2 horas da cidade de Jequié. Então, se formos para esse parque aquático, nós temos que ser bem cedo, né, Márcia? E aproveitar o dia, no sábado. Né? Porque nos dois últimos nós não tivemos um passeio. Não tivemos. Porque na cidade não oferecia. Porque é o dia que o pessoal tem para conhecer a cidade, né? Porque durante a semana, de segunda a sexta-feira, é um trabalho intenso. Então, não tem como, né? O pessoal, às vezes, está ali curtindo. Aqui na cidade tem ali um artesanato, tem algo interessante, né? Então, o pessoal só ouve, né, os outros, o pessoal de evangelismo, o pessoal que vai passando até a dica, porque como eles rodam, né, o bairro inteiro, então eles já descobrem. Ali vende tal coisa, ali é bom isso e tal. Então, alguns irmãos nos solicitaram para ter de novo o sábado, né? Aí a gente teria o nosso momento de comunhão, né? Que é o churrasco que a gente costuma fazer, e aí tem algum passeio. Então, isso aí foi a sugestão dada, né, para o pessoal da cidade, e aí precisamos saber se os irmãos estão de acordo, para a gente poder, né, continuar com a pesquisa, né, fechar os detalhes, e aí o culto de inauguração passa para o domingo e o nosso retorno logo após o culto, tá? Que é o dia 26. É isso. Irmãos, na minha primeira ida a Jequié em outubro, né, fui para Curitiba, nós fomos de avião e desembarcamos em Salvador, né, porque era o valor mais barato que nós encontramos. Se não me falha a memória, o aeroporto mais próximo de Jequié é Ilhéus, só que estava um valor muito alto, porque Ilhéus é um aeroporto é muito pequeno, né? Então torna o valor maior. E a diferença era muito grande de Jequié, do aeroporto, o voo para Salvador e Jequié. Era algo assim de mais de R$ 1.000 a diferença. Então, para a questão de custo, nós optamos para Salvador. Então, de Salvador para Jequié, são 5 horas de viagem, para ter uma ideia. 5 horas de viagem. E dessa vez eu fui de ônibus, fui pela rodoviária do Rio, fui e voltei de ônibus, e 24 horas, né, de ônibus. Então, eu creio que é mais vantajoso nós irmos com o ônibus do projeto, né? Até porque o valor será menor do que para a Terra do Norte. Então, eu acho que quem tiver condição de ônibus tem que ir de avião, mas o aeroporto mais próximo é Ilhéus. Mas Ilhéus é bem mais caro do que ir para Salvador, e quem for para Salvador vai ter que encarar 5 horas de viagem em Salvador, Jequié, e a Vitória de Conquista, né? Também tem um aeroporto lá. Ali colocou o Wesley. Wesley, fala aí, Wesley, já que você está aí participando, fala um pouco se quer da cidade aí de Cascavel ou Vitória da Conquista. Fala aí, Wesley. Boa noite, professor. Até o dia 31 de dezembro, ele é o responsável lá pelo campo de Jequié. Pode falar, querido. E meus irmãos, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estou com fone. Jequié é uma cidade sol, né? Tem um clima muito parecido com o do Rio aí, e da Paraíba. Fica a 350 quilômetros de Salvador, a 150 da Suíça Baiana, Vitória da Conquista, e 190 de Léus, onde tem praia, né? Mas como o pastor Vinícius falou, né, percurso de carro, ônibus, é bom porque, assim, dá para fazer, né, de ônibus, dá para fazer em 24 horas, e de carro menos de 24 horas, né? Mas eu creio que deve sair uns 3 ou 4 ônibus aí, vai ser aquele calor, né, aquela emoção do Rio aí, e vai ser bem durante esses dias. Amém. Já que eu dei a palavra ao Wesley, eu quero só, para que os irmãos tenham ciência, que isso é importante também, em janeiro, eu creio que 18, 19 de janeiro, um novo pastor
o novo missionário irá assumir o campo de Jequié, que é o Kleber. Conversei com ele domingo passado, conversei com ele hoje, né? E o Kleber, ele será o novo missionário do campo de Jequié. Então, vou incluir também no grupo, e a interação com ele será muito importante nos próximos meses, para o sucesso do nosso projeto. Então, ore pelo pastor Kleber e sua família. Ele é casado e tem uma filha. Amém? Mas será que tem alguém do Jequié? Aí, Tem alguns irmãos aí que eu não conheço. lista aí, Monique, Geraldo. Eu gostaria que eles tivessem uma participação para falar um pouco da cidade que é. Do clima. Não. Não tem ninguém? Não. Certo. Ele confirmou de mandar alguma mensagem aí para o senhor, porque eu postei o link lá. Confirma aí com eles aí no seu celular se... Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa eu ver aqui. O Wesley tem o contato deles? Pede o Wesley para... Vê se consegue entrar em contato com a Monique, que ela ficou de entrar, e ela passou o contato do Geraldo, da Wanda. Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Principalmente aqueles que vão pela primeira vez. A Miriam está aí. Cadê a Miriam? Miriam? Fala um pouco aí, Miriam, da sua experiência, dos projetos que você participou. O Lucas parece que o Lucas nunca participou, né, Lucas? Só a esposa, não é isso? Isso, a Rebeca, né, minha esposa, Rebeca. ela participou sem ser nesse último, né? Acho que 2 anos atrás, se eu não me engano. Acho que foi Curaçá. Ela ficou na casa do pastor Adélio e depois eles foram para onde estava acontecendo o projeto no São Braga. Ela e a Larissa, aqui de São Paulo, né, que tiveram presente. Mas eu nunca participei. Por questões do trabalho, né, eu não consegui a férias na data. Entendi. Bom, os assuntos são esses, né, que está aqui na minha pauta. Não sei se a Márcia quer falar mais alguma coisa. O pastor Jari e o pastor João não puderam participar por compromissos, né, também em reuniões. Então, Márcia, fala alguma coisa aí que eu não falei, se esqueci alguma coisa, e assim estaremos encerrando. Na segunda-feira ou na terça, quando soltar o link de inscrição e também o cartaz, a Miriam está informando que não dá para ela falar, porque ela está cuidando dos netos, tá, pastor Edmilson? É vovó. Vovó, E aí a gente vai soltar, né, todas as mídias aí que temos na UEACB, e aí começar o trabalho, né, para a questão do pessoal confirmando a sua inscrição, porque é importante, porque lá já começou as atividades, né, a questão da obra, né, os detalhes lá. Sim. Então, a gente precisa de dinheiro para poder ir adiantando o processo. A gente não deixa a obra toda para acontecer em julho, porque não dá tempo. E lá, então, essa que é complexa, nós, então, já tem os pedreiros, né, o pessoal local, e aí depois, né, conforme a necessidade, começaremos a enviar os nossos. Então, o pastor Edmilson já entrou em contato, né, com algumas pessoas aí que nos ajudam, né, no meio da construção, e aí lá para março, abril, né, mais conforme a necessidade, aí começa a entrar a equipe do PNB, para aqueles que podem viajarem antes. E aí, quando chega, né, a caravana maior, é para detalhes, né? Então, embolsar lá, né, uma parede, fazer, né, o piso, botar, né, a parte elétrica, né, os eletricistas. Então, é uma operação, né, de detalhes, né, para uma semana para a questão de detalhes, né? Vocês já encontram a base pronta, né? E aí, cada líder, conforme o pessoal também vai se inscrevendo,
os líderes já vão distribuindo tarefas. Então, o Ministério, né, Infantil, a Eliane, aí a cozinha, né, a Regina, né, então já vai ali sabendo quantos ela vai ter para poder ajudá-la na questão, né, de lavar, né, a panela, de fazer mesmo, né, a questão da refeição. O salão, né, que é uma área que a gente está precisando aí muito para corte de cabelo, né, unha, é uma área muito procurada. Se aí alguém, né, na minha igreja tem uma pessoa que dá o curso, né, hoje está muito na moda essa questão das tranças, ou outros, né, maquiagem, tal, então é uma área muito procurada, ainda mais no Nordeste. A questão de médicos, né, precisamos de dentista, protéticos, né, oftalmo, né, então, na minha igreja eu tenho lá uma irmã, né, que trabalha, eu sei que é lá da área da saúde, ou na minha associação, tal, então faz o convite para essa pessoa, para poder estar abençoando, né, e enriquecendo também o nosso projeto. Tá? Então, quem é do louvor, então já combina, né? Você leva tal instrumento, eu toco, eu canto, né? Eu faço alguma coisa. A parte, né, do artesanato, elas também já dividem tarefa, porque precisa, né? Uma leva o pano para poder ser pintado lá, a outra já trabalha, né, com uma outra área. Então, são muitos detalhes que a gente não pode deixar tudo para resolver em junho, né, para conseguir para julho. Então, a gente adiantando também as inscrições facilita o nosso trabalho e até para a gente poder correr atrás, né, pedir apoio, né, a oferta, algo necessário, então não fica tão pesado para as associações, as igrejas, né, ou algo pessoal, alguém está abençoando na vida do projeto, tá bom? Em relação à obra, eu vou passar a palavra para o Wesley, que levantou a mãozinha ali. Eu convidei o nosso irmão Ezequias e o Edelson para, junto com o Wesley, formar ali um trio como responsáveis pela obra, né? E ali estamos junto com a engenheira Carla, né? Porque tanto o Ezequias como o Edelson têm a sua experiência de obra, né, o Márcio? Então, isso aí, vários projetos. Mais projetos, né? Então, a gente fica descansado em relação a isso. Wesley, pode falar, querido. Wesley? Levantou a mão ou é impressão minha? Meus irmãos, a questão da obra, como foi falado aí, nós estamos tentando adiantar, porque são várias fases, né? A primeira fase é a contenção, que queremos deixar pronto até março. Depois de março, até no máximo, final de abril, tem que bater a laje, e aí o período que a laje vai estar, a gente fala descansando, né, no processo, de abril até maio, essa obra posteriormente vai estar parada, em maio até julho conclui a obra. É uma obra de desafio, né, mas primeiro a gente disse que a nossa caminhada é pela fé, né? Então, a engenheira, ela deixou bem claro, né, como membro da igreja, né? Ela falou assim que ela não tem medo, né, que Deus tem feito grandes coisas, e no período, na primeira semana que a comissão foi, né, o pastor Edmilson, o Jari, o pastor, meu secretário, eu digo que Deus escancarou as portas da cidade, e também, essa segunda vez que o pastor Edmilson foi, nós pudemos iniciar a obra que muita gente pensou que não daria tempo de concluir a primeira meta, e Deus abriu as portas de tamanho financeiro, também com os irmãos de Vitória da Conquista, os irmãos de Cascavel, onde hoje eu estou como vice-presidente da FILEC, e nós aproveitamos o dia 6 para comemorar o Dia do Homem Congregacional, e dia 6 e 7 fizemos um mutirão. Então, assim, comemoramos, mas quem ganhou foi o campo, né? Na ida desses irmãos, né? Foram cerca de 15 homens de Vitória da Conquista, vários pedreiros, tanto aqui também de Cascavel, onde eu moro, né? Pastorei aqui no campo missionário, que fica a 300 quilômetros de Jiquié.
E os irmãos ali viram a mão de Deus operar desde a compra. Muitos lugares que nós chegamos ali não tinha condições de entregar na hora, porque era já no sábado, já quase perto do meio-dia, mas não, vamos entregar porque é a obra da igreja, e fez parceria com o pastor Edmilson, e aí nós vimos a igreja abraçando as irmãs, né, fazendo almoço, janta, lanche com a dedicação. E creio que esse projeto tem muita vantagem, né? Até nós estamos sonhando também nessa questão que todo projeto que tem obra aluga casa, lá também tem um espaço bom, né? Então tem uma cozinha boa e tem uma estrutura para receber o PNB 26, né? E eu creio que vai ser diferenciado esse projeto de PNB 2026. Parece que o Lucas levantou a mão e é Clara também. Na verdade, eu queria sugerir algumas coisas e também deixar uma palavrinha. Algumas sugestões, até mesmo talvez para a gente suprir as necessidades conforme for tendo as demandas, né? Que, por exemplo, a gente precisa, na próxima etapa, sei lá, de cimento, de cal, de tijolo, e a gente postasse isso nas redes sociais, né, para a gente, que às vezes se a gente colocar o valor, parece que é um negócio meio assim, nossa, tem que dar tanto. Mas quando a gente fala de recursos, né, tipo, um tijolo, um cal, um cimento, uma areia, enfim, né, talvez isso seja mais fácil para as pessoas ajudarem, né, ou traz uma outra visão, né, de ajudar, né, quando a pessoa ela consegue transformar o valor num produto, né. Então, acho que a gente poderia usar esse recurso, né, otimizar nossas redes sociais e estimular isso para a gente alcançar as demandas, né. Eu estava conversando com o pastor Edmilson sobre a questão de parcerias, né. Eu não sei como que o projeto ele é feito na questão de estrutura com relação a isso, mas, por exemplo, a gente tem a camiseta. A gente não conseguiria um lugar que a gente pudesse divulgar a marca deles, onde a gente conseguiria talvez um preço bem mais em conta, divulgando a marca, falando que é um projeto missionário, enfim, coisas desse tipo, para a gente reduzir os custos, ou até mesmo ganhar mesmo, né? Nós temos, eu trabalho, né, para quem não me conhece, eu trabalho na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e é uma igreja missionária, onde a gente trabalha com missionários do Brasil inteiro, e tem muitas empresas, muitos empresários cristãos que ajudam nos trabalhos da IPP, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí, um deles, se eu não me engano, é até da região aí, ele é do Espírito Santo, mas ele tem, né, espalhado pelo Brasil inteiro empresa, que é da Forte Leve, que é o Antônio Torres, né, ele é presidente da Forte Leve, né, que faz caixa d'água, faz várias coisas, né, e ele é cristão, então pode ser uma porta de entrada aí para nos abençoar, talvez com os produtos, enfim, coisas que talvez a gente vai precisar aí para a obra, ou até mesmo algum recurso financeiro. Ele também é presidente do AMES, né, que é um movimento aí para o lado do sertão, do lado aí do Nordeste e tudo mais, que também pode ser uma via para nos ajudar nesse projeto, né, tem o movimento AMES, tem o Água Vivas, né, enfim, tem algumas pessoas, alguns empresários, que poderiam talvez nos ajudar nisso aí, às vezes não dando dinheiro, mas ofertando materiais, ofertando produtos, enfim, aquilo que a gente precisar, né? Então, essa seria uma das minhas sugestões, né? Essas coisas que eu compartilhei. E uma das coisas que eu tenho aprendido, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem uma visão muito missionária, né? 60% dos recursos entra para missões. Né? Eles têm um trabalho bem legal com relação a isso. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o pastor Arival é que, na obra do Senhor, as nossas necessidades sempre serão maiores do que os nossos recursos. Porém, Deus é o dono da prata e do ouro, né? Ele é o maior interessado, né, para que a obra frutifique, né, e cresça, né? Então, eu tenho certeza que as necessidades serão muitas, né? Os nossos recursos talvez serão poucos, mas ele irá suprir todas as nossas necessidades e nós vamos ver grandes coisas acontecendo aí em Jequié. Amém? Amém. E assim, Lucas, o ouro e a prata está por aí, né? Ele é o dono.
Às vezes não está no nosso bolso, mas está no bolso de outros. O Wes está aí, né? Não sei se é a diaconisa Wanda, ela apareceu e sumiu, a Wanda que é diaconisa lá de Jequié, pode confirmar o que eu vou falar agora. Parece que numa das obras da igreja, alguém ofertou 200 sacos de cimento, né? 200 sacos de cimento. Só que a igreja não usou tudo isso e devolveu, né? Então, eu percebi que a igreja que é muito boa nisso, na questão da divulgação. O que aconteceu de obra nesse final de semana, sábado e domingo, de que foi justamente essa divulgação. E assim como o Lucas tem esse conhecimento, também tem outros conhecimentos, também tem conhecimento com empresários, com empresas, que também eu vou atrás desses. E tudo isso justamente para baratear o projeto, né? E aquilo que é impossível para muitos que estão da construção desta obra, se tornará realmente possível, porque é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai enviar, é o Senhor que vai prover, né? A preocupação é nossa, né? E somos seres humanos, tem que nos preocupar mesmo, e quando chega a preocupação, dobrar nossos joelhos e colocar diante daquele que pode fazer além do que pedimos e pensamos. Muito boa essa palavra, o Lucas. Então, nós vamos, como eu te falei, eu quero te conhecer pessoalmente para a gente traçar essas ideias aí. Clara, Pastor, então, vou falar. bom, né, Márcia? É bom ver a gente ouvir a nossa juventude, né? Participando ativamente, isso alegra o nosso coração. Fala, Clara. Vou falar bem menos que o Lucas, mas o que eu queria falar, na verdade, era uma pergunta. O senhor até colocou lá no grupo, né, que a data do PNB não cairia junto com as férias escolares daqui do Rio e tudo mais. E a minha pergunta era se existiria a possibilidade, talvez, porque as minhas férias escolares, pelo menos desse ano, terminaram antes do que o período que o PNB de 2026 vai acabar. Então, eu acredito que ia acontecer a mesma coisa no ano que vem. Então, se teria a possibilidade de adolescentes, né, de ter algum ônibus ou algum transporte que volte antes, tipo assim, mesmo que seja um dia antes, 2 dias, porque talvez alguns adolescentes não consigam ir pelo tempo, entendeu? Pela data que vai acontecer. Qual é o recesso escolar? Então, o meu recesso escolar desse ano começou no dia 12 e foi até o dia 21. Ah, entendi. E a gente Então, volta no dia 28. Sai lá dia e aí 26, vai chegar. eu acredito que não, esse ano não vai ser dia 12, né? Vai ser mais para trás, mas eu acredito que deva começar lá pro dia 15. Então, eu acredito que no dia 26, provavelmente minhas aulas já devem estar até voltando. Você vai perder, no caso, uma semana, não é isso? Na minha escola costuma ser de 1 semana a 10 dias, não são 14. Entendeu? Entendi. Então. Porque agora as férias, antes você tinha um mês de férias. Então, agora tem escola que dá 15 dias, a outra dá 10 dias, tal. E como vai ter a Copa do Mundo, e a gente não sabe ainda, pelo menos eu não vi ainda, né, os horários dos jogos, e aí, então, ou a pessoa vai ter aula de manhã, outra não vai ter à tarde e tal. Então, a gente não tem como, assim, casar, né, a questão muito da escola. Geralmente o pessoal perde alguns dias, né, para poder estarem participando do PNB. Então, a gente sempre faz assim, a maior parte, né, escola estadual, municipal tal, eles começam do dia 15 para lá. Então, os professores, tal, porque nós temos muitos professores, diretores que participam do PNB, né, então eles seguia pelo calendário deles. E com isso não dá choque. A gente sempre tenta chegar antes do dia 1º de agosto, porque ainda dá tempo da pessoa, né, descansar, né, um dia, ou resolver, né, tudo ali que for necessário para poder, dia 1º, estar na ativa, né, no seu trabalho, né, nos seus estudos, né, nos seus cursos. Entendeu, Clarinha? Então, já é uma data que a gente já pensa nos detalhes, né, para poder casar o máximo possível, tá? Realmente, o ano que vem será um ano atípico, né? É um ano de Copa do Mundo, de eleições. Então, o ano que vem a eleição né? Presidente. Né? Então, é um ano
E fazer essa logística, claro, realmente é complicado, como a Márcia falou. Mas eu entendi, né, que conseguisse um ônibus, né, voltando antes, mas eu acho que não é viável, né, Márcia? Fazer essa logística não, né? Não tem como. Porque não vai casar, entendeu? Não tem como, porque a viagem é 24 horas, né? Dependendo de quando, né, o retorno da aula dela for, aí teria que voltar, de repente, de avião. Mas voltando de avião, o senhor já explicou, né? Não, aí, mas olha só, Clara, se for a questão da Clara, né, ou de outros, na rua, praticamente na rua da igreja, na rua da igreja, fica a rodoviária. É questão de alguns passos. E, como o Wes falou, 24 horas. Pega o ônibus ali na rodoviária, vai deixar aqui na rodoviária Novo Rio, né, caso seja necessário fazer isso. Né? Aí, certamente vai ter um abatimento aí, talvez, na inscrição, porque não estará voltando, né, no nosso ônibus, mas por questão de necessidade, força maior, para não perder tantas aulas na semana, a rodoviária de Jequié fica na rua da igreja, parece do lado da rua da igreja, estou de Passos, então não haverá problema, porque a igreja, na verdade, está no centro de Jequié, ok? Ó, está ali, ó, apareceu ali a diácono Wanda, que é outra, a diácono Áurea, é a Áurea que está ali? Graça e paz. A diácono Áurea foi a irmã, a casa onde fiquei hospedado, viu, irmãos? A diácono Áurea, ela é uma bênção, uma bênção. Eu votei uma bolinha, um gordinho, né? Eu me senti um príncipe ali, na casa da diácono Dalva, tá ali. Quem é que está ali? Deixa eu ver. A Lúcia, não, a Helene, diácono Helene. Estamos todos aqui. Irmã Daiane. Mais quem? Irmã Daiane, irmã Áurea, irmão Alexandre, irmão Alain, irmã Ney. Estamos todos por aqui. O diaconisa Wanda, repete, por favor, aí, apresenta o pessoal. Irmã Daiane. Irmão Lorenzo. Olha, Lourenço é um baterista, né? Isso, Lorenzo é isso, é o tocador. Irmã Daiane. Só um minutinho. A diaconisa Áurea. Temos até o Socorro também, que é de São Paulo, está aqui juntamente conosco. Aí a esposa do pastor Antônio. A irmã Jacinta. E o irmão Alexandre. Homem forte de Jequié. Isso. Estávamos no culto aqui na casa do irmão Alexandre e agora estamos todos nós aí ouvindo a reunião. Amém, glória a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Aquilo que eu falei no início, é uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, né? Então, eu amei esse povo, essa igreja está no meu coração, né? E não tem nenhuma sombra de dúvida que será um dos melhores projetos em nome de Jesus. Né, Wanda? Wanda, cadê a Lúcia? O café com sal. Ô, pastor, irmã Lúcia, hoje o irmão Geraldo está trabalhando no período da noite. Café com sal. E aí ela não pôde comparecer aqui no culto para não voltar sozinha para casa. Meus irmãos, eu tomei um café com sal, café gostoso. Mas ela decidiu um sal com açúcar. Foi um café batizado. Um café batizado. Wanda, eu gostaria de uma de vocês falasse um pouco aí da cidade de Jequié. Você, fala da cidade. Fala da cidade. Temos a Lene, uma irmã abençoada, uma irmã querida também, muito receptiva. Lene, é contigo, tá a palavra. Fala um pouco da sua cidade. Um pouco de Jequié? Uma cidade quente, mas é uma cidade maravilhosa. Amo Jequié, não sou aqui, mas moro aqui há mais de 20 anos, receptiva. A igreja tem um bom relacionamento com toda a comunidade. Jequié, para mim, tem assim, tudo que a gente precisa, apesar de precisar melhorar, mas eu gosto muito de Jequié. E sei que todos que aparecem em Jequié gostam.
Se tem alguém que já esteve aqui em Jequié aí no grupo, vai concordar comigo. Jequié é uma cidade boa e receptiva. Nós já tivemos a oportunidade de receber várias pessoas aqui. Verdade. Tanto no projeto quanto nos encontros. Graças a Deus. É a nossa igreja, que você já conhece, né? É uma turma pequena, mas firme no Senhor. Estamos aqui com muita dificuldade, mas o Senhor tem nos sustentado e nós estamos aí. Acho que o Senhor pode comprovar isso, né? Com certeza. A força e trabalho nosso, estamos firmes, queremos trabalhar no projeto, vamos estar juntos. Em nome de Jesus, essa bênção nós não vamos perder. Lene, deixa eu perguntar aqui, a minha pergunta, eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse aí para o povo saber, até porque essa pergunta, essa dúvida vai surgir certamente. Aí tem hotéis, pousadas, fala aí. Tem, sim. Próximo aqui à igreja tem os melhores hotéis, ficam aqui próximo à rodoviária. Na Terrária, Master, né? Tem o Itajubá, que ainda funciona. Tem vários hotéis. E aqui, perto da igreja, é que tem os melhores hotéis, próximo à rodoviária. Verdade. Tem. E a questão de operadoras, Oi, Claro, todas funcionam? Claro, Vivo, TIM. E bancos? Tem bancos? Banco Bradesco, Brasil, Caixa Econômica, tem tudo aí, Jequié? Tem o quê, pastor? Não entendi. Banco para tirar dinheiro, banco, Caixa Econômica, Bradesco. Tem Itaú, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Bradesco. Perfeito. Santander. Eu deixo fazer essas perguntas porque, normalmente, os projetistas querem saber. Então, em julho é quente, é isso? Aqui é quente o tempo todo. Em julho também não é tão quente, mas é quente também. A gente não é à toa que é Cidade Sol. Isso que eu falo, Jequié é chamado de Cidade Sol. Não é Cidade do Sol, não, é Cidade Sol. Cidade Sol. Cidade Sol. Eu É uma característica da cidade. Esse sol. Obrigado, Lene. Nada, pastor. Eu vou levar o povo a estar orando pelo pastor Antônio Carlos. O pastor Antônio Carlos saiu de São Paulo com sua esposa para visitar os irmãos de Jequié. E a Lene levou o pastor e a esposa para Ilhéus. E lá, ele pregando, ele passou mal. Não é isso, Lene? E até hoje. E aí, até hoje, trouxe para aqui, está no hospital. Inclusive, hoje já colocamos um cardzinho que o médico passou e disse que vai fazer a cirurgia dele na quarta-feira. Nós estamos pedindo orações por ele, né? Pedindo para os irmãos que estejam orando por essa cirurgia. Vai ser daqui até quarta. E está precisando de sangue, né? A gente já saiu espalhando alguns cards por aí, já apareceram vários doadores, para a glória de Deus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, nós cremos. Amém. Lene, obrigado. É muito bom falar contigo, te rever, mesmo que virtualmente, né? E meus irmãos amados aí de Jequié. Obrigada, pastor. Saudade de vocês. Um abraço aí a todos. Um abraço. Amém. Oi, Wanda. Oi, pastor. Quer falar mais alguma coisa, Wanda? Não, tudo tranquilo. Lene já falou tudo. Tá bom. Tá bom, querido. Tchau, gente. Amém. Deus abençoe. Na paz. Posso fazer uma pergunta? Pode, Cláudia. As escolas... A Cláudia é líder do Bazar, viu, irmãos? Pode falar, filha. As escolas que nós vamos ficar, o senhor sabe quais são e se ficam perto da igreja? Já estamos fechando isso, tá? A prioridade são muitas escolas, e a prioridade a gente vai... Estão pensando no mais próximo das comunidades, né? Então, tem escolas próximas à igreja e tem escola também afastada. A igreja, ela fica no centro,
né? E eu entendo que a escola que vai receber as atividades, ela tem que estar no meio do povo, no meio do povo. Nosso budista gosta de trabalho, né? Então, na cidade, assim, não tem tanta necessidade. Agora, eu conheci algumas escolas, tanto municipal como estadual, próximo lá do povão, povo mais carente. Ah, Né? maravilha. É mais uma cidade pequena, viu, Cláudia? Uma cidade pequena, assim, pequena entre aspas, né? Que, assim, em 30 minutos você consegue rodar a cidade. Ali, né, próximo ao centro, um pouco mais afastado. Tá? Mas eu pretendo escolher as escolas mais próximas ali do povo. mais necessitado. Mas também não é longe da igreja, não. Não é muito longe, não. Dá para chegar. Ok? Mais alguma pergunta? Gilberto, levantou a mão. Pode falar Paz, aqui. pastor. Meu dia, eu estou trabalhando ainda, aí é no meu trabalho. Eu sou Eldi, de Feira de Santana. Sim, Eu Feira quero de dar Santana. Feira de Santana. Eu quero dar orientação sobre a Que é questão o do pastor? Que é o pastor aí? pastor Carlos. Pastor Carlos Carlos. Roberto. Mais ou menos. Amém. Sim. Uma orientação sobre a questão do transporte para quem vier de avião até Salvador, entendeu? Porque no final de novembro, nós tivemos lá em Jequié, que fomos levar nossa sobrinha para fazer vestibular, e a previsão do ônibus de linha de Feira de Santana até Jequié era 4h30, e nós fizemos 6h30. Aí, ó. Então, É geralmente isso aí. atrasa muito, entendeu? Foi É tanto isso na aí. ida como na vinda. Então, Eu é também. uma sugestão que visse aí as pessoas que vão vir de avião até Salvador e visse um carro, né, que fretasse para levar eles até Jequié com mais comodidade. E fora o perigo da estrada, tá? Isso, Olha, perigo muito também, muito caminhão, muito perigosa. caminhão, muito Muito perigosa também. acidente. Isso é verdade. Eu oriento quem é o pessoal aqui do Rio, do Sudeste, não liga Isso. de avião por conta... Ou vai para a Vitória da Conquista, como o Wes colocou, né? Que mesmo assim, Vitória da Conquista, eu acho que são 3 horas de Vitória da Conquista até Jequié, e tem Ilhéus também, né? Que não sei quanto tempo, né? Mas Jequié, Ilhéus é muito caro, né? Então, tem esse perigo da estrada, né? Ir para Salvador é muito perigoso. Realmente é muito perigoso. É Isso muito aí a perigoso. gente, isso aí a gente já Eu senti isso sabe que na é muito. pele. Senti isso na pele, menino. Então aí fica, né? Os irmãos quiserem fazer aí, fretar, né? De repente vem muita gente. E Sim, é sim. viável, né? Mais cômodo. De repente fica até mais barato do que pegar a linha, né? Para até Jequié. De repente fica até mais barato. Concordo. Deus abençoe. A gente vai estudar isso. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Vitória da Conquista, aí, ó. É o Wesley. Então, meus irmãos, vamos encerrar. Creio que foi uma reunião produtiva e as demais dúvidas que foram surgindo, nós vamos tirando no grupo, tá? Pretendo já, na próxima semana, dar uma nova dinâmica ao grupo nosso do Zap, né? Eu pretendo fazer com que, da forma muito parecida, similar, que o pastor Eliezer faz com maestria, ele de um espaço de 3 minutos, uma leitura bíblica, uma oração, mas com a participação de todos os projetistas, né? Que quiserem também, né? Cada semana, chamar um projetista, seja lá do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul, Sudeste, ter sua participação ali e colocar os motivos de oração, né? Aquele irmão, aquela irmã vai estar orando especificamente por um propósito daquele dia, né? Vai deixar uma palavra, vai fazer uma leitura, da oração no espaço de 2 a 3 minutos, tá bom? Isso é uma nova dinâmica para que todos participem e estejam orando em nome de Jesus. Podemos encerrar? Podemos, pastor. O pastor Luciano entrou aí, como ele botou lá no grupo, né, que ele está hospitalizado, né, tal aqui, ele explicou o motivo, então seria bom orar pela vida dele, né? O pastor Luciano, o esposo da Cíntia, né? Da Cíntia. É líder da saúde. Pastor Luciano, está nos ouvindo? Oi, Cláudia. Oi. Hoje a Dalgisa conversou comigo, ela fez químio hoje.
Então, peço que a gente ore também pela Dalgisa. Tá certo. Pastor Luciano, está nos ouvindo? Estou escutando, sim. Obrigado até pela lembrança aí da Márcia, pessoal. Realmente estou internado desde o dia 27 de outubro, com trombose na perna que está resistente aqui. Amigo, você está indo para o hospital? Estou no hospital aqui de Jacarepaguá, na Curicica, onde a Cíntia trabalha. É. Tá bom, amigo. Me passa o endereço para orar contigo aí. Bom também, principalmente. Eu passo lá no grupo do projeto e vou falar. Tá bom? Tá certo. Tá ok. Bom, então vamos estar orando. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, oremos ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede de servir na tua obra. Senhor, nós te louvamos por esta reunião produtiva, ó Pai, que ó Pai esclareceu as nossas dúvidas. Senhor, pedimos pela igreja, pelos irmãos de Jequié, uma igreja abençoada, que esta igreja, ó Deus, continue vibrante, ativa, alegre na tua presença. Ó Deus, agora, de uma forma especial, oramos, intercedemos, Senhor, pelo pastor Antônio Carlos, pelo pastor Luciano. Teu filho, pastor Antônio Carlos, Senhor, que também está internado ali em Jequié, carece da tua intervenção. Da mesma forma, Senhor, pastor Luciano, também está internado há meses, Senhor, precisa da bênção da tua cura. Então, Senhor, oramos em nome de Jesus com fé, crendo no restabelecimento dos filhos e declarando uma vitória sobre a vida deles, sobre a vida das suas famílias. Assim nós te oramos, pedimos, Senhor, saúde também para os demais projetistas. Senhor, e tudo que nós conversamos, ó Pai, que saia do papel, que saia da pauta, e que se concretize para a honra e para o louvor do teu nome, te oramos. Ó Pai, nos conceda uma noite abençoada, uma noite de sono reparadora, em tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Lucas, muito bom falar contigo, Clara, Gilberto, pastor Luciano e os demais. Tchau, Diabos Wanda. Márcia, obrigado aí pelo apoio, pelo carinho, pela consideração. E até a próxima, em nome de Jesus. Ah, sim, irmãos, eu creio que em fevereiro, mais tardar, estarei reunindo com todos os líderes de áreas, dos setores, para conversarmos e planejarmos as demais coisas. Ok? Forte abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, boa noite. Amém. A Nara entrou agora. Um abraço. José Faria.